Você sabe o que significa plano de ensino individualizado e para que ele serve quando se trata de intervenção no autismo? O PEI, que é esse plano de ensino individualizado, ele é uma estratégia, uma metodologia em documento que tem o objetivo exatamente de melhorar as condições de vivência desse indivíduo TEA. Quando a gente fala em PEI, nós estamos falando sobre um planejamento individualizado que é elaborado por uma equipe multidisciplinar e que leva então as várias visões para que possa estabelecer uma metodologia que alcance então a qualidade de vida de uma criança ou de um adolescente autista. E ele pode ser usado de uma maneira muito fluida, tanto no contexto clínico como no contexto escolar. Muitas vezes, pessoal, o PEI ele não é muito bem compreendido pelos profissionais e é nesse momento que é muito importante que toda a equipe sente quando se trata de estabelecer um plano de intervenção, seja para uma criança ou para um adolescente, que está ali passando por muitas dificuldades e alcançando ainda os seus objetivos e vivenciando muitos obstáculos dentro do espectro do autismo. Sentar em equipe multidisciplinar é importante, pessoal, porque nesse caso, cada equipe, cada pessoa, cada profissional vai ser capaz de poder colaborar com a sua atuação e a sua formação como um todo. Então, dentro desse plano de intervenção, levando em consideração as características e o grau desse TEA, seja leve, moderado ou severo, a gente vai também levar em consideração a subjetividade dessa criança e como é que ela corresponde dentro do ambiente e aquelas habilidades que ela já alcançou ou não. Então, leva-se em consideração a habilidade que ela já alcançou e vai então estabelecer, através de metodologias interventivas, aquelas habilidades que ela ainda precisa alcançar para ter uma maturação funcional, seja na escola ou nos demais ambientes que ela conviva. Então, o plano de ensino individualizado, ele é uma ferramenta riquíssima quando se trata de intervenção do autismo, porque ele dá um norte para esses profissionais do quanto essa criança está evoluindo ou não. Inclusive, ele pode ser revisado e deve sim ser revisado quando essa criança já estabeleceu algumas metas ou quando ela ainda não consegue chegar a um determinado objetivo. Quando o plano de ensino individualizado é revisado, ele dá a possibilidade do profissional perceber a evolução dessa criança, levando em consideração o que ela já alcançou ou o que ela ainda não consegue alcançar, olhando inclusive como ela compreendeu aquela determinada metodologia. E muitas vezes não está nem na não capacidade da criança ou do adolescente aprender, mas também na forma como essa metodologia ou essa estratégia foi criada. E é importante que o profissional tenha esse olhar, porque esse plano de ensino individualizado ele vai estar extremamente bem elaborado quando a gente entende que é possível sim flexibilizar as metodologias que foram colocadas ali. E por que é importante que toda a equipe multidisciplinar possa atuar nesse plano de intervenção? Porque quando a gente fala sobre autismo, nós estamos falando exatamente sobre uma intervenção multidisciplinar. Então não faz sentido a gente fazer um plano de ensino individualizado sendo como autor apenas um profissional. É importante que, a partir das orientações que a família passou, das informações que essa família tem sobre essa criança, estabelecer junto com outros profissionais, como profissionais escolares, educadores físicos, profissionais clínicos, fono, TO, neuropsicopedagogo, entre outros profissionais, psicólogos, que trabalham nessa área de atuação. Então, quando a gente olha de uma forma mais direcionada para esse plano de ensino individualizado, a gente está refinando informações que são importantes e que com certeza darão resultado a partir dessas estratégias e dessas metodologias criadas. Quando as metodologias são criadas para elaborar uma determinada intervenção com essa criança ou com esse adolescente, é importante que cada profissional esteja acompanhando dentro da sua perspectiva de atuação. Ou seja, eu elaboro uma atividade dentro da minha vivência, da minha perspectiva, da minha formação, mas eu posso receber outras dicas e estratégias de outro profissional que também está alinhando esse plano de intervenção junto comigo. Por isso que é importante, pessoal, a gente olhar para esse plano de intervenção como uma atuação multidisciplinar. Não é só a escola que vai fazer para atuar isoladamente e não é só os outros profissionais, cada um fazendo o seu plano de intervenção dentro do consultório. Agora, quando nós falamos sobre esse plano de ensino individualizado, significa que aquelas habilidades que precisam ser trabalhadas dentro das várias áreas de atuações que estão acompanhando e fazendo a intervenção desse autista, aí sim, dentro dessa perspectiva, vai ser feita a intervenção de forma mais específica. Por exemplo,
uma fono vai trabalhar a área de linguagem e vai olhar para esse plano de ensino individualizado, entendendo quais são os obstáculos que essa criança ou esse adolescente ainda tem. Obviamente, ela só vai poder trabalhar a área de linguagem e dentro das formações que ela tem. Quando eu, enquanto neuropsicopedagoga, trabalho o processo de aprendizagem dentro dessa estrutura no meu consultório, eu vou olhar da minha perspectiva de atuação. Mas não significa que no plano de ensino individualizado a gente vá descontextualizar todo esse alinhamento de interventivas que foi criado exatamente de uma forma multidisciplinar. E quando esse plano é criado dessa forma, onde todos os profissionais participam, ele vai dar muito mais base, muito mais condição de generalização dessa criança ou desse adolescente. Ele vai conseguir compreender que toda a equipe está falando a mesma linguagem e que na escola, a própria criança e o adolescente, ele consegue perceber que ele está vivenciando o mesmo contexto que ele vivenciou no consultório, independente da área de atuação. E ele está ensaiando, né, toda essa habilidade que ele precisa adquirir quando se fala de contextualização de linguagem, de comportamento ou de socialização como um todo. Nós sabemos que o autista ele tem muitos obstáculos quando se trata de compreender e engajar esse tripé de comunicação, comportamento e socialização. Por isso que os profissionais são necessários para que possa potencializar a sua habilidade e a sua capacidade de alcançar aquilo que a gente deseja que ele compreenda enquanto pessoa, seja criança ou seja adolescente. Mas vejam só, por exemplo, uma TO, ela pode trabalhar a integração sensorial desse autista para que quando ele chegue na sala de aula, ele esteja mais regulado e mais estruturado para já vivenciar as fases de aprendizagem que vai ser feita a partir das intervenções que a professora ou a AT vai estar usando ali dentro da sala de aula ou na escola como um todo. Então, por isso que é importante todos os profissionais estarem alinhados, porque cada contexto trabalhado vai surtir efeito exatamente quando essa criança ou esse adolescente for estabelecendo as suas relações nos vários ambientes que ele frequenta. E principalmente, a gente sempre toca no ponto da escola, porque a escola é um fator peso quando se trata de autismo. Ele vai estar lá com muitas pessoas com comportamentos diferentes, com expectativas diferentes, com alterações sensoriais do próprio ambiente. Ele vai perceber que tem muitas regras para seguir num determinado espaço de tempo e tudo isso precisa ser trabalhado para que ele compreenda como um todo. Um outro fator muito importante de estar dentro do plano de ensino individualizado é uma linguagem explícita. O autismo é justamente a incapacidade dessa dificuldade de compreender essa linguagem explícita. Então, no plano de intervenção, é importante que a gente, de fato, deixe uma linguagem mais clara, concisa e objetiva dentro das metodologias interventivas, das atividades que são elaboradas, para então esse autista compreender o que de fato ele necessita. Desde comandos muito simples, como compreender, pedir para sair da sala e ir até o banheiro, como no próprio currículo da escola, que são matérias e disciplinas que exigem dele um pouco mais de esforço mental, mas que estando ali de uma forma explícita, ele vai alcançar com certeza o seu objetivo.